Amém? Você pode curvar a tua cabeça aí por um instante? Vamos orar agradecendo a Jesus. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por este tempo de louvor, de adoração, Pai. Senhor, nós rendemos a Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, toda honra seja dada ao Teu nome, Senhor. Apresentamos ao Senhor o nosso coração e a nossa vida, Senhor. Que nada agora venha roubar a nossa atenção. Os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor, é um culto ao Senhor, ó Pai. Não nos movemos geograficamente, sabemos que há uma liberação no reino do Espírito, Senhor. E o Senhor é o Deus que está aqui, o Senhor é o Deus que está em cada lar, em cada casa, de cada família, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu lar. Amém. Aleluia. Diga assim comigo: eu preciso aprender. Diga assim: eu não nasci sabendo tudo. A vida, ela é um aprendizado. E eu quero ler um texto com você que está no livro de Gênesis, no capítulo 6 do livro de Gênesis. Abre aí comigo, Mária, no livro de Gênesis, capítulo 6. Há uma empolgação, né, no espírito de estarmos na casa do Senhor. Que bom, né, irmãos, estar na casa de Deus, né? A gente, como o pastor Daniel disse, hoje nós tivemos aqui um bate-papo com o Ministério do Louvor, foi muito bom hoje pela manhã. E eu tenho certeza que está transbordando neste dia essa presença de Deus. E eu quero ler um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo de número 8, que diz assim, vamos ler o versículo 6 para entender o contexto. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E aí diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga assim: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, ele não achou graça diante da sociedade, Noé não achou graça diante das pessoas, muito pelo contrário. Noé, ele foi taxado, eu acredito que Noé tenha sido taxado como arrogante, prepotente, orgulhoso, soberbo, porque Noé disse: eu ouvi Deus, e eu ouvi Deus me revelando o segredo do seu coração. E eu acredito que quando Noé foi contar isso a uma população cheia de pecado e perversa, as pessoas então olharam para Noé e falaram: então beleza, você é o bonzão, então Deus vai destruir tudo e você é o cara que Deus vai salvar. Mas Noé não estava preocupado em agradar as pessoas, Noé não estava preocupado com a reputação dele, Noé não estava pensando em momento algum que as pessoas achariam daquilo que ele ouviu de Deus. Mas Noé, ele começou então a movimentar-se a ponto de influenciar a sua casa na visão que Deus plantou no coração dele. E nós precisamos aprender com os momentos bons nos ensinam demais na vida, mas o que mais nos ensinam são os momentos difíceis. As lutas, elas são pedagógicas, cada luta que eu passo é um ensinamento de Deus para mim. Ou eu aprendo com aquela luta, ou eu vou ter que passar de novo por aquela prova. E muitas vezes nós incorremos no erro de não absorver aprendizado das lutas e das dificuldades. Nós muitas vezes reclamamos, choramos, murmuramos com o momento difícil que muitas vezes enfrentamos e não aprendemos a extrair coisas boas dos momentos ruins. Hoje eu estava vendo uma matéria num site de uma mulher de 101 anos
que mandou o currículo para uma empresa, para o cargo de auxiliar administrativa. 101 anos, 17 netos, 24 bisnetos e não sei quantos tataranetos. E aí quando pegaram o currículo daquela mulher, disseram, mas como assim, uma mulher de 101 anos, ela quer trabalhar? Tá louca? Não tem idade para isso. E aí o gerente lá do setor foi até a casa dessa mulher. Falou, mas é verdade que a senhora quer trabalhar? Ela falou, verdade. Uma mulher de 101 anos, lúcida. Ela falou, porque eu quero comprar meu vinho e meus netos dá dinheiro. Ela tem costume de tomar vinho todo dia, vai e compra só uma garrafa, não dá para o mês. Então eu tenho que trabalhar para comprar. Lógico que havia outras necessidades, talvez ela fez aquilo para pressionar. E essa matéria não saiu em qualquer site, saiu na CNN. E aí as netas, os filhos, não, ela não vai trabalhar, que isso, está louca, não, nós vamos sustentar, a gente compra as garrafas de vinho. Porque as empresas da cidade começaram a ligar para ela de curiosidade. Ou seja, não importa a idade nem a limitação, e nem a intenção, né? Mas ela se movimentou de acordo com uma dificuldade que ela estava enfrentando. Ela viu uma dificuldade e ela falou, eu preciso me movimentar. Ah, mas está no fim da vida está para aquele que o médico disse não tem mais jeito. E ainda mesmo assim, para Deus tem jeito. Então diga assim para uma pessoa próxima de vocês, tem muita lenha para queimar ainda. Tem muita coisa para fazer. Porque às vezes nós falamos, agora acabou, agora não tem mais jeito, essa dificuldade sobreveio à minha vida. Imagine quando Noé ouve, o mundo vai acabar. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de quem? De Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E eu até estava aqui e me veio uma frase assim, o que Noé aceitou de Deus, não fez dele um cara mais importante da sociedade. O chamado de Noé não fez dele o cara bambambam do momento. Mas o chamado dele correspondeu a uma necessidade do céu. A minha vida e a sua vida tem que chamar a atenção de Deus, a ponto de, se entre aspas, houver uma necessidade do céu, Deus possa olhar para mim e para você e dizer assim, você achou graça aos meus olhos, então eu vou confiar às suas mãos uma grande obra, porque você se porta bem no momento de abundância, você se porta bem no momento de dificuldade. E nós estamos declarando e profetizando o ano do servir. Servir é fazer algo desinteressado por alguém. Quando eu sirvo alguém, eu sirvo de forma desinteressada. O servir não pode ser de forma interessada. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos orado este ano para o ano do serviço. Então eu preciso servir ao meu próximo de forma que a vida dele, eu tocando a vida dele corresponda a um propósito eterno. Então Noé entendeu o quê? Que se eu vou servir a minha geração, eu vou servir de forma que haja salvação para todos. Mas aí Deus diz para Noé assim, não adianta. Entra na arca tu e toda a tua casa, ponto. As pessoas não vão te ouvir, as pessoas não vão te entender, as pessoas não saberão aquilo que eu falei com você. Porque o que eu falei com você foi no seu íntimo. O que eu falei com você foi no seu quarto. O que eu falei com você foi só com você que eu falei. Mas você precisa entender algo, que o seu posicionamento vai gerar fé no teu próximo. Noé foi um homem que correspondeu ao propósito de Deus. E a intenção de Deus nunca foi que nós nos tornássemos novas criaturas para apenas sermos nova criatura. Você não é salvo por ser salvo. Deus não te salvou, te livrou. E a gente pergunta muitas vezes, quem aqui é salvo? Quem é salvo aqui? Só os salvos, digam amém. Salvo do quê? Por quê e para quê? Do que você foi salvo? Ah, do inferno. Só? Por que você foi salvo do inferno? Para que você foi salvo?
Porque nós estamos num processo de salvação. Por mais que nós declaramos que nós somos salvos, mas a salvação, ela só se dará no dia que o Senhor aparecer para nós. Até lá é uma luta constante na manutenção dessa nossa salvação. Eu não sou salvo para o resto da vida, salvei e pronto, Deus anotou meu nome no livro da vida, guardou meu livro e pô, vida que segue, está salvo já, faz o que você quiser, desanda, pisa no caqui, na jaque, no tomate e está tudo bom. Não, ele diz em João capítulo 15, que aquele que não dá fruto, ele vai cortar e vai lançar fora. Então nós temos que entender o propósito de Deus. Se Deus falou conosco, e quem ouviu Deus já sabe que Deus sempre fala conosco para um propósito. Deus não perde tempo falando conosco coisas que não vão trazer edificação, não vai construir nada em nós e não vai nos posicionar para um novo tempo. Deus está, sempre que Deus me fala ou te fala alguma coisa, Ele tem propósito na sua fala. O propósito muitas vezes é nos reposicionar, edificar algo em nós. Para quê? Para nós, para o nosso bel prazer? Não, para nós agora ajudarmos outros a construir, a edificar e reposicionar também. Então quando Deus nos salvou, Ele nos salvou com um propósito de nós crescermos. Nós temos que conhecer mais a Deus e crescer mais conhecendo de Deus. Nós precisamos conhecer mais do Senhor. A cada dia que nós vamos à igreja, nós precisamos ir à igreja com sede de conhecer mais de Deus. Amém? Eu estava falando essa aqui não, é numa igreja que eu preguei essa semana. E se você entrar na igreja e sair da igreja da mesma forma que você entrou, tem alguma coisa errada. Diga assim: eu tenho que sair daqui bravo nessa noite. Mas diga forte, diga: eu tenho que sair daqui bravo. Mas você não tem que sair daqui bravo porque o pão da cantina lá estava frio. Você não tem que sair bravo porque o irmão do teu lado te atrapalhou. Você tem que sair bravo com você mesmo, dizendo assim: essa palavra trouxe um confronto ao meu modo de viver. Essa palavra trouxe um confronto ao meu jeito de viver. Então eu entendo que Deus me confronta para que eu cresça. As dificuldades, elas vêm à minha vida para gerar em mim crescimento. O homem que eu sou hoje, ele é forjado muito mais pelas lutas que eu passei do que pelo sucesso que eu tive. Talvez se eu te contar os sucessos que eu tive, não vão te edificar tantos do que se eu contar os fracassos ou as lutas que eu passei. Porque talvez os meus sucessos vão gerar em você inveja. Eu sei que você não tem isso, só eu. Mas aí você vai começar: nossa, cara, só conta sucesso, só conta sucesso, só conta sucesso. Tem aqueles coaching de internet que o cara só tem sucesso na vida. O cara nunca passou luta, né? Porque é 7 passos para ficar milionário, é 7 para não sei o que, 5 para não sei o que. Você fica olhando e fala: Deus, você não gosta de mim mesmo, né? O outro lá, né, quem dá, só dá 5 passos e fica milionário. Pô, já dei mais de milhões e não estou ainda. Porque as lutas, elas forjaram o homem que eu sou hoje. Eu sou bom? Não. Estou num processo de construção. Estou em reforma. Cada dia eu vou aprendendo mais de Deus. Tem dia que eu falo para Deus: puxa Deus, eu pisei na bola. E o que essa situação adversa quer me ensinar? O que essa dificuldade quer forjar em mim? O que essa situação contrária que veio sobre mim, sobre a minha casa ou sobre a minha vida pessoal, quer me ensinar, para que eu saia de tudo isso um homem muito melhor? Noé entrou na arca e milhares de pessoas morreram. E Deus ensinou algumas coisas para Noé. Mas Deus nos criou para que nós tivéssemos conquistas. Diga assim: Deus quer que eu conquiste. Conquista, ele é fruto de uma luta, de um processo. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Quem aqui já passou luta? Já passou? Já passou, irmã Elizabeth? Luta? Várias, né? E mais aquela luta assim que você falou: nossa, agora essa veio para pegar mesmo, né? Essa veio sem dó. Veio para dar nocautear. Aí você deu uma bambeada, foi à lona, e aí você viu alguém contando, agora não levanta mais. E aí você se colocou de pé, saiu capengando, você fica até meio de lado assim, mas, passei,
nós precisamos analisar as dificuldades que nós enfrentamos, porque delas sairão, sempre depois de uma dificuldade vem uma vitória. Sabia disso? Se você for vendo ao longo da Bíblia, homens de Deus que passaram por momentos trágicos e difíceis na vida dele, logo depois eles passaram por momentos de glória. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Quem achou? Amém? Então quem achou, lê em voz alta para mim, por favor, porque eu não achei. Está aqui, ó. Disse, obrigado, hein, Felipe? Salvação. Disse mais Davi: o Senhor me livrou. Diga assim: o Senhor me livrou. Olha que tremendo. Davi reconhecia que os seus livramentos não se deu pela sua capacidade de luta, mas ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão dos filisteus, ou deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Davi ali agora tendo uma entrevista de emprego com Saul. Davi apresenta o currículo dele a Saul, fala assim: eu quero enfrentar o gigante. Saul fala: cara, você é um moleque, você não tem experiência. Não, o Senhor já me livrou das garras do leão, o Senhor já me livrou das garras do urso. Davi apresenta a Deus as suas credenciais de luta. Ele fala: eu já lutei, eu não estou indo enfrentar um gigante por enfrentar, eu já enfrentei leão e eu já enfrentei urso. E o que te garante que você vai vencer agora? Porque se o Senhor me livrou de uma garra, de um leão, de um urso, por que Ele vai me deixar morrer agora na mão do filisteu? É o Senhor quem me livrou. Eu aprendi, eu fui forjado lutando com leão, eu fui forjado lutando com urso, eu fui forjado no pasto, eu fui forjado, as minhas guerras e as minhas lutas se deu em lugares que ninguém estava vendo. O homem que eu sou hoje, ele é forjado nos lugares que ninguém está me observando. As lutas que eu passo publicamente não são nada daquelas que eu passo no secreto. As lutas que você passa no seu dia a dia, que ninguém vê, é lá que Deus está te forjando. Agora pode ter certeza de uma coisa: se a luta está grande, a bênção vai ser grande também. E não é uma declaração triunfalista não, é Bíblia. A Bíblia diz que sempre que Deus forjou um homem no secreto, este homem se manifestou em público com uma grandiosa vitória. A Bíblia fala que Daniel, ele era forjado no secreto em oração, e a glória de Deus se manifestou em Daniel publicamente. Assim foi com Ananias, com Misael e com Azarias, vulgo Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os nomes babilônicos. Quando olharam os três entrando na fornalha, falaram: os caras, tudo patricinhos, filhinhos de papai, e que não sei o que. Não, eles estavam sendo forjados no secreto. A fornalha foi para que aquilo que estava sendo forjado no secreto se manifestasse em público. Então Davi fala assim: cara, eu posso ser um menino bonitinho, cheirosinho, mas eu já venci leão, eu já venci urso. As dificuldades que eu enfrentei me forjaram para que eu enfrentasse Golias agora. Amém? Então diga assim: as lutas que eu passo é Deus me forjando, porque ninguém nasce pronto para ocupar posição e para conquistar algo. Nós muitas vezes queremos entrar em algumas situações como se fosse com cartucho. Oh Deus, me indica aí. Oh Deus, me coloca lá. Oh Deus, olha, eu tenho capacidade. Deus fala: calma, você ainda não foi forjado para isso. Talvez Deus ainda não te colocou onde você ora para que Ele te coloque, porque talvez você já passou por muitas dificuldades, mas não buscou aprendizado em tudo isso. E Deus fala: mas ainda não está pronto. Ah, Deus, mas já passei por tanta luta, mas não aprendeu. Eu tinha um pastor que a esposa dele falava para ele assim: aprende, né? Ela sempre falava isso para nós, e publicamente ela falava na igreja para ele: aprende, meu amado, porque enquanto você não aprender, a gente vai sofrer. E sempre que ele pisava na bola, ela falava: não, aprende, Lu. Enquanto você não aprender, nós vamos sofrer. Então nós precisamos extrair
algo de bom no meio das dificuldades. E apesar de nós termos sido criados para a glória de Deus, este é um caminho que precisa ser aprendido. Eu não acho, preste atenção nisso, isso é uma outra pregação, mas não acho que você entregou a vida para Jesus, aí você vai sentar debaixo de uma árvore lá, um anjo vai vir te servir na eternidade nas ruas de ouro, ô servo do Senhor, um suquinho gelado. Você acha que você vai passar a eternidade inteira assim? Se prepara, porque no céu você vai trabalhar. Lá no céu, ou na eternidade, nós temos um propósito a cumprir também. Então nós estamos sendo forjados todos os dias, e eu tenho certeza que nós vamos aprender a servir uns aos outros, de forma desinteressada, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, e nós possamos então nos colocar na posição que Deus espera que nós possamos ocupar. Quais são as suas credenciais hoje? O que você já venceu, que você pode dizer para Deus, oh Deus, já venci lá, hein? Ó, já venci isso, já fiz aquilo. E aí Deus talvez vai falar para você, mas e aí, aprendeu? Olhe para Davi, ele passou pela experiência de vencer o urso, de vencer um leão, e ele tinha convicção de que ele ia vencer aquele gigante. Toda dificuldade nova que nós passamos, ela é quase insuportável. Quase todas as lutas que nós passamos, elas parece que vão nos nocautear e nos jogar na lona. Mas de que forma nós estamos respondendo às dificuldades que nós enfrentamos? De que forma nós estamos dando uma resposta para situações adversas que nos advêm, que vêm sobre nós? De que forma? Como, acho que esse leão vai me engolir. Por quê? O que os homens de Israel falavam quando Golias falava que ia matar eles? Não, nós não vamos vencer, meu, o cara é sangue no olho, estou fora. Aí chega lá um Davizinho, fala assim, mas meu, ninguém vai? Ninguém tem coragem de ir? Não, o cara é muito mais forte do que nós. Mas vocês são experimentados na batalha, vocês foram treinados para esse momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, se prepare, para quando a oportunidade bater na sua porta, você esteja pronto. Não que você, quando a oportunidade batendo, peraí que eu vou me preparar, não dá tempo. Não dá tempo. Golias não vai ficar esperando você treinar os bíceps e os fórceps e os peitorais. Golias vai falar, amigão, vai lá. Se for para briga assim, eu tô lascado, né? A grossura aqui do corpo é um tapa em verga, né? Mas Golias não vai falar, rapaz, tá molinho ainda, tem que comer muito feijão para me enfrentar, vai lá, daqui 2 anos eu volto. Não, você precisa se preparar para quando a oportunidade de Deus chegar na sua vida, você esteja pronta. Noé, quando Deus falou para Noé, construa uma arca, sim Senhor, pode deixar, tranquilo. Difícil, mas é fácil. Difícil porque ninguém vai entender, mas fácil porque eu sei que o Senhor está comigo. Noé estava preparado para quando a oportunidade chegasse, o pegasse preparado. Davi se preparou no pasto. Se você ler os capítulos antes, você vai ver que Davi passavam pela estrada de terra, o pasto que Davi estava lá assim ó, com os pezinhos lá. Davi estava tocando harpa. E antes de Davi enfrentar Golias, Davi já tocava harpa para Saul. Davi não chegou ali de alegre, vou enfrentar um Golias, não. Davi estava tocando harpa para Saul. Um dia Saul falou assim, chamem alguém para tocar harpa para mim, para que ver se esse tormento, esses demônios vão embora. Aí falaram assim, peraí, tem um rapaz lá no campo, filho de Jessé, que toca harpa, se quiser nós vamos chamar ele. Deixa eu dizer uma coisa, quando Deus precisou enviar um homem, ele procurou um homem que estava lá no campo se preparando. Quando a dificuldade veio sobre Israel, ele pegou um homem que estava se preparando. Ou você se prepara ou as dificuldades vão te derrubar. A pandemia nos ensinou muito isso.
Teve muitas pessoas que morreram ao longo da pandemia, não de coronavírus, mas de desânimo, de depressão, de tristeza, e por não saber como se movimentar. Mas a pandemia veio para todos, sim ou não? E por que teve pessoas que morreram e teve pessoas que sobressaíram? Teve pessoas que abriram seu próprio negócio, pessoas que se reinventaram, pessoas que se levantaram, pessoas que passaram a cuidar mais da saúde. Por quê? Eu já testemunhei aqui, mas no dia 15 de março lá foi anunciado, foi o último culto, 15 de março de 2020 das igrejas, 16 de março, a igreja estava proibida de abrir, porque o coronavírus então chegou com tudo, ele estava escondido, só chegou depois do dia 16, no carnaval ele estava escondido ano passado, Aí depois do carnaval o coronavírus falou, saí. E ainda sou, mas já estou declarando saído do grupo de risco. E eu falei assim, mas caramba, esse negócio chegou. Aí começou aquela pressão, o grupo de risco vai morrer, o grupo de risco vai morrer, o grupo de risco vai morrer. Dá até dó dos velhinhos, porque parece que todo velhinho ia morrer na terra, Os velhinhos vão morrer, os diabéticos vão morrer, quem tem pressão alta vai morrer. E o que eu fiz? Fui caminhar. Falei, Deus, eu vou me colocar fora do grupo de risco. Eu não vou ficar assistindo passivamente as coisas acontecer. Eu não vou ficar assistindo o mundo acabar e eu ficar sentado lá, ó céus, ó vida, ó azar. Aí colocar uma meinha, porque não podia sair de casa, então um pijaminha e ficar o dia inteiro lá, ó minha veinha, sou do grupo de risco. Não, eu decidi, foi esse o meu discurso, comecei, eu vou me colocar fora desse grupo. E quando eu peguei o coronavírus, segundo o meu porte atlético, meu histórico de atleta, que fez com que eu não sofresse tanto. Então as dificuldades vêm, mas que forma que você responde a elas? A resposta que você dá à dificuldade é o que determinará o nível de vitória que você vai ter. Davi falou assim, olha, eu já enfrentei dificuldade no passo, mas eu venci o leão, eu venci o urso, o Senhor. Coloca de novo aí, Felipe, o 1 Samuel capítulo 17, olha o que ele diz, o Senhor me livrou. Diga assim, o Senhor me livrou. De quantas coisas o Senhor já te livrou? De quantas? Quem já bateu na trave da morte? Isso bateu na trave, hein? Olha, essa foi por pouco. Rapaz, dessa vez eu achei que eu ia emplacar lá para o céu, mas eu bateu na trave, voltei. Toda bola que bate na trave, ela volta para ser reaproveitada. Umas espirras vão para fora. Mas você acha que Deus te livrou para quê? Para você vir domingo para a igreja de culto? Para você trabalhar e viver o regalo da vida? Não. Se o Senhor te livrou de algo até hoje, é para que então este algo te sirva de lição, para agora você ministrar a vida de outros. Você vai ter autoridade para dizer, eu já passei por isso. É muito melhor quando você ouve alguém que tem autoridade em algum assunto, sim ou não? Quando eu preciso de conselhos, eu sempre busco conselhos em pessoas que construíram algo na área que eu preciso construir. Esses dias eu precisava de um conselho e eu encontrei com uma pessoa especialista na área que eu precisava de um conselho e falei, eu preciso de uma ajuda. O que você faria nessa situação? Às vezes eu preciso de uns conselhos, eu ligo para a Débora, na área jurídica. Débora, eu precisava ela faz assim, pode ir tranquilo. Por quê? Porque quem tem autoridade nessa área, ela tem autoridade para. Então se o Senhor já te livrou de algo, é para que você tenha autoridade para ministrar a outros. Então diga assim, Deus me deu autoridade. Você pode falar isso com firmeza, Deus me deu autoridade. Eu fui curado da síndrome do pânico, então eu tenho autoridade para ministrar a outros a respeito da síndrome do pânico. Eu falo, eu sei o que você está passando, eu não estou falando isso hipoteticamente, não, eu estou dizendo isso porque eu passei. E eu sei verdadeiramente o que você está enfrentando.
Eu tenho autoridade porque o Senhor me fez vencer nessa área. Então Ele me deu autoridade para agora eu enfrentar situações difíceis e ajudar outros a sair dessas situações difíceis. O Senhor não te ensinou, não permitiu algumas situações na sua vida só para tentar te destruir. Porque tem gente que acha que Deus está tentando destruir ele, né? Fala, Deus, hoje só pegou pesado mesmo, tá? Diga assim: Deus bate o tanto que eu aguento. Não virá sobre vós tentação maior do que você pode suportar. Ai Deus, mas eu não suporto. Suporta. Diga assim: eu aguento. Quero desafiar você hoje a analisar a situação que você está vivendo e o que você pode aprender. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quem está vivendo uma situação difícil na vida? O que você está fazendo com a situação difícil? Está sentado falando, ó céus, ó vida, ó. Ou você está assim, rapaz, o que eu vou aprender com isso? O que eu posso extrair a partir disso? Como eu posso crescer diante dessa dificuldade? Eu sempre falo isso, quais são os livros que você está lendo para que você atinja o seu propósito? Quais livros que você está lendo para sair desse momento difícil que você está enfrentando? No livro Somos Flechas, não sei se você já leu esse livro, é bom, se não leu, compra, é um dos melhores livros que eu já li na vida. O livro chama Somos Flechas. Mas nesse livro Somos Flechas, o autor ele fala algo muito interessante, que não adianta você ler Bom Dia Espírito Santo, você está passando por situação financeira difícil, você só vai ser um endividado cheio do Espírito, né? O cara está passando uma crise financeira, que livro você está lendo? Bom Dia Espírito Santo. Não, pelo menos vai ser um endividado cheio do Espírito, né? Mas o que você está buscando aprender? Se eu estou passando uma situação financeira difícil, eu tenho que ler livros que vão me tirar dessa situação, vão me direcionar, vão apontar o caminho para que eu saia desse momento. Se eu estou passando um problema conjugal, eu vou buscar ouvir ministrações, ler livros que vão me ensinar nessa área. Está entendendo? Não adianta eu estar passando um problemão lá conjugal com a minha esposa, está lendo Bom Dia Espírito Santo. A hora que ela vier, você não é, eu acho xerecanta labaxe. Ela fala, legal, xerecanta, xeredança, mas você não me trata bem. Xerecanta, xeredança, sirianta, siridança, mas aqui você está me batendo. Que adianta ser cheio de espírito? Então, se eu estou tendo um problema no meu casamento, e a esposa sinaliza, uma vez minha esposa foi para um congresso lá em Minas Gerais, ela vai e traz um livro para mim. Eu estava andando lá, senti de comprar para você esse livro, presente, a lembrancinha que ela trouxe lá do congresso, não vou nem falar o tema do livro, mas era bem conjugal. Mas por que esse livro, dessa grossura o livro? Falei, mas por que esse livro? Sentiu, nossa, ardeu assim, tinha milhares de livros lá para vender. Ela vai, traz um livro dessa grossura que fala de casamento, e bem uma área específica do casamento. Falei, amada, o que você quer falar? Nada, presente, coração, mulher sábia edifica a casa. Ou seja, se então nós estamos com uma dificuldade nessa área, não estava, acredito que não. Esse olhar, pode olhar. Não é o que vocês estão pensando não, fica tranquilo. Mas ela falou, não, é que a gente ministra muito a casais, então a gente precisa enriquecer o nosso vocabulário. FSE aqui, ó, sermão desse, né? Mas ou seja, se há uma dificuldade, eu preciso agregar conhecimento para que eu saia daquela dificuldade. Davi estava enfrentando o leão, e eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Davi guardou a harpa e pegou a funda. Pegou estilingue lá, a funda, para quem não sabe, é um estilingue, né?
Davi não foi lá para o leão. O leão engoliu Davi, sim ou não? Davi guardou a harpa e pegou a funda. Davi não foi lá para Golias, falou: chega aí, Golias, vamos adorar a Deus aqui, porque o que eu sei mesmo é tocar harpa. Golias falou: cai fora. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está na hora da dificuldade, usando a ferramenta errada para sair de lá. Você não vai sair. Ouça a Deus, busque um direcionamento em Deus, busque conselhos, busque pessoas que caminhem com você, que vão te dar a mão, falar: eu já vivi isso, dá a mão aqui, vamos sair junto comigo dessa situação. Noé foi buscando conselho em Deus na construção da arca. Davi, ele foi revestido pelo poder de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e tantos outros. Então, quais são as dificuldades que você está enfrentando? E que você saia daqui hoje falando: Deus, me sinaliza o que eu preciso fazer para sair dessa dificuldade. O que eu preciso fazer para que essa dificuldade me ensine algo? Como você está sendo treinado em meio a essa dificuldade? De que forma que você está buscando treinamento para essa dificuldade? Quem já foi na academia aqui, né? Muitas pessoas já foram, né? Umas vão, outras não vão, outras passam só na porta, né? Mas quando você chega na academia lá, aí vem o personal trainer, fala: o que você está fazendo aqui? Vim aí. É assim? Não, ele vai falar: o que você quer aqui? Quer perder quilo? Quer melhorar o condicionamento físico? Perder barriga? Aumentar os músculos? O que você quer? O que você quiser para mim tá bom. É assim? Não, você chega focado, negócio seguinte: eu quero é bombar mesmo, ficar gigantão. Não é esse o meu caso, né? Mas eu quero bombar. Aí eu falo: peraí, então tem todo um treinamento para esse bombamento. Não, eu quero só condicionamento físico, eu estou cansando até para levantar do sofá. Então, treinamento é outro. Ou seja, as dificuldades, nós precisamos buscar em Deus entendimento daquilo que nós esperamos, para que a gente possa sair de tudo isso. Uma vez eu fui numa padaria com um rapaz, né? Aí chegou lá, a gente no balcão, aí a mulher perguntou: o que você quer? Eu falei: eu quero um café. Aí olhou para ele e falou: o que você quer? Ele falou: eu quero um Toddy. Ela falou: quente ou frio? Ele falou: tanto faz. A mulher da padaria olhou: quem vai tomar é você, você que decide, tanto faz. Não deixe outros escolher por você. Davi não, Davi se posicionou. Davi falou: olha, as dificuldades que eu já enfrentei, elas vão me dar autoridade agora para vencer Golias. E ele foi todo revestido de autoridade, de poder. Estava com medo? Com certeza. Talvez suando frio, coração disparado, mas ele enfrentou. Por quê? Porque as experiências que ele já tinha vivido deram a ele agora a autoridade para enfrentar o momento que ele estava vivendo. E por que nós precisamos pensar nisso? Porque nós estamos vivendo um momento difícil no que diz respeito à nação, no que diz respeito a tudo, a relacionamento, a tudo. Todo mundo está abalado, um pingo d'água é o transbordar de um copo hoje. E de que forma nós estamos buscando aprender com tudo isso? O que nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, o que eu posso aprender com isso? Fugir não é a melhor solução. Eu vou cair fora, para mim não dá mais. É fácil. Se toda dificuldade que a gente enfrentar, a gente cair fora, nós não vamos aprender nunca. A única coisa talvez que nós vamos aprender é serem covardes credenciados. Por quê? Fugiu do casamento, fugiu do trabalho, fugiu da igreja. É que o mundo não tem uma portinha, senão abria a portinha e pulava no mundo, vou ver na lua. Mas são as dificuldades que nos forjam. É o cara chato que está sentado do seu lado aí que vai te forjar. Fala aí, Selma. Imagina. Quem que te forja ser uma pessoa melhor todo dia? Não é? O que seria de nós se não tivesse pessoa chata do nosso lado? Se você pudesse olhar para a pessoa agora do seu lado aí e não falar nada, ele... eu que o diga.
Mas são as dificuldades que nos forjam. Não é todo mundo, eu tinha um amigo que ele falava assim: se eu não for se eu não for estrelinha de Belém, vaquinha de presépio é que eu não vou ser, de ficar assim a vida inteira. Ou seja, não dá para a gente ficar assim, tá passando problema, céus, vida, não, estufa o peito, fala, o que eu vou aprender com essa situação? É difícil, lógico que é difícil, dificuldade não é fácil, mas a dificuldade te forja, a dificuldade te ensina, a dificuldade ela está te forjando para algo muito maior. Pastor, uma luta maior nem sempre, uma vitória de repente maior, amém? Vai perguntar para um atleta lá se é fácil acordar de madrugada, sair para treinar. Eu sigo um cara no Instagram lá, o cara acorda às 5 horas da manhã, 5:05, o cara está nadando no mar lá, um dia lá mó frio, o cara lá, pegou a bicicleta, não sei quantos quilômetros, aí guardou a bicicleta e corre. Eu voltei a dormir só de ver. Falei, rapaz, só de ver o Instagram do cara, tô cansado. E é todo dia. Mas o cara é um campeão. Então vai perguntar para ele, é fácil sair para nadar na chuva, no frio, no inverno? Não. Mas são essas dificuldades que me forjam e me formam quem eu sou hoje. Então que nós possamos dizer isso para Deus: Senhor, me ensina a passar os momentos difíceis. Me ensina a passar os momentos de dificuldade. Eu não quero morrer no meio de uma pandemia. Eu não quero viver apático em meio a situação difícil. A Bíblia sempre vai nos convidar a uma postura de gratidão e confiança. Eu estava falando aqui hoje de manhã sobre isso. Filipenses capítulo 4 fala: apresentai-vos diante do Senhor com ações de graças. Não é chegar para Deus, ai Deus, obrigado, ai Deus. Não, ações, ações age. Deus quer que você fale, tá grato? Beleza, então eu quero ver você se movimentando com ações de graça. O que passamos pode nos fazer crescer ou nos matar. O louvor já pode subir já. Você quer viver ou morrer? O que você quer? Diga forte, não é? Viver. Vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, diga, eu quero viver, Senhor. Viver para quê? Para manifestar a Tua glória, nos momentos difíceis também, nos momentos bons também, na alegria também, na tristeza também, na abundância também, na escassez também, sozinho também, na meio da multidão também. Eu quero manifestar a Tua glória, foi para isso que eu nasci, aleluia. Mas que nós possamos aprender com Deus. Assim como Davi, o leão me forjou, o urso me forjou, agora Golias que me aguarde. Você pode se colocar em pé para nós orarmos?